Deus ele é eterno, né? Isso significa que ele sempre existiu, né? Deus ele também é atemporal, não tem tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é uno, absoluto. Isso quer dizer que Deus, como Ele mesmo se revela, vai se revelar a Moisés, né, na sarça ardente, eu sou o que sou. Ele é. Então Ele é uno, Ele é absoluto, Ele é o todo, né? De fato algo assim, muito grande, principalmente para a nossa capacidade, né? Ele é perfeito, né? Se Deus não fosse perfeito, Ele não seria Deus, Ele não seria absoluto. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus é imutável, Ele não muda, Ele não dá nem sinais de mudança, né? Porque Ele é perfeito. Tudo que há em Deus é perfeito. Deus é invisível, mas não imperceptível. Nós talvez não possamos enxergar a Deus, mas nós podemos sentir a Deus. Sim. Podemos, como ar, né? A gente não vê, mas a gente infla os pulmões, né? Ou talvez a água para o peixe, talvez o peixe também não se dê conta da água que ele está, mas a água está toda nele, né? Por dentro, por fora, em todo lugar. Também é Deus assim na nossa vida. Deus é imortal, eterno, né? Aliás, se ele é eterno e imortal, parece que isso fica meio redundante. Mas sim, né? Teologicamente, Deus é imortal, Deus é eterno e imutável, né? Isso tudo, essa introdução aqui, a gente vai encontrar lá na primeira carta de Timóteo, no versículo 17, que ele vai dizer essas características de Deus. São Paulo vai trazer essas características de Deus, né? Na primeira carta de São João, capítulo 4, ele vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É a única definição na Bíblia que fala sobre o que é Deus. Não existe na Bíblia, acho que nem nos próprios documentos da igreja, nenhuma outra definição do que é Deus, né? E no entanto ele se resume, acho que talvez não seja essa palavra, né? Mas Deus se define como o amor. Mas é um amor tão grande, tão profundo, tão intenso, que não dá para compreender de fato isso. E veja que a gente às vezes tem uma relação com Deus um pouco difícil, né? Muitas pessoas dizem que Deus castiga, né? Principalmente quando a gente pega lá no Antigo Testamento e vai ver um Deus que manda matar, um Deus que manda punir, um Deus que isso e aquilo outro, né? E parece assim um Deus tão duro, né? Mas não é bem isso, né? A gente precisaria falar da história aí, essa história do povo hebreu, né? Tantas coisas aconteceram, tantas foram as desobediências, né? Então Deus, na verdade, ele tem muita misericórdia, né? Deus, ele é muito misericordioso conosco. E o castigo que Deus nos aplica, na verdade, é uma grande misericórdia que Ele tem para a nossa salvação. Então veja, Ele nos corrige. Por quê? Porque Ele nos quer de volta. Ele nos fez para a eternidade. Ele nos fez para Ele, por amor, para que nós o louvemos e o adoremos. Não porque Ele precise disso, mas porque é um movimento de amor isso, na verdade. Então, quando Ele percebe, né, quando Ele vê que nós estamos fugindo desse nosso destino, que é viver no amor eterno, Ele nos corrige. E sim, Ele pode até nos castigar, como um pai corrige um filho. Sim. Você aprontou? Vai ficar de castigo sentado aí. Não é? Você não está fazendo muita bagunça? Não vai sair. Não lavou a louça? Não vai assistir filme, não. Na verdade, não deixa de ser uma prova de amor, né? Sim. Ele nos corrige porque nos desviamos do caminho. É como um GPS. Você está seguindo ali o GPS, de repente você sem querer, ou até mesmo de propósito, muda o trajeto, o GPS recalcula a rota. Para quê? Para que você volte para o caminho
possa correto. chegar no destino. Possa chegar onde você precisa. E o nosso lugar é O céu. o nosso lugar é o céu. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, de fato Ele nos ama a tal ponto que Ele sim, Ele pode aplicar um castigo, mas é um castigo de correção. Deus não derrama a sua cólera sobre nós. Ele sim nos adverte, Ele nos corrige, Ele nos exorta, para que a gente possa, enfim, trilhar o nosso caminho. Porque o nosso caminho ele é muito tortuoso, né? Nós vivemos principalmente nesse tempo diante de muitas mentiras. E se de fato nós não tivermos esta correção, este amor que nos norteia, para que possamos alcançar esse objetivo que é o céu, a gente pode facilmente se perder. Então é um perigo muito grande. E tanto é verdade isso que Deus vai mandar o seu único filho, Jesus, Sim. para nos salvar, né? Então, falar assim de Deus, ele tem uma frase de Santo Agostinho que eu trouxe, que Deus não é para ser compreendido, é para ser adorado. E se compreendêssemos Deus, ele não seria Deus. É muito famosa aquela ideia, aquela passagem de Santo Agostinho que estava na praia, né? Sim. E ele pensava muito a respeito da Santíssima Trindade, o que ele tentava compreender o mistério da Santíssima Trindade, né? Compreender a Deus em última instância, né? E ele vê aquela criança ali que pegava uma conchinha pequenininha, ia no mar, trazia, jogava no buraquinho da areia, voltava lá, e ele ficou observando aquilo e achou graça, né? Ficou curioso, mas o que você está fazendo, garoto? Eu vou pôr o mar dentro desse buraquinho. Mas você não está vendo que isso é impossível? O mar não cabe aí dentro? Aí a criança responde, né? Mas é muito mais fácil o mar caber nesse buraquinho do que você compreender a Santíssima Trindade. Eu penso que era um anjo falando. Quem sabe não era o anjo da guarda dele ali falando. Não é. É porque não somos limitados, né? A carne, a concupiscência nos limita. E quando chegarmos ao céu é que nós vamos, né, ter esse entendimento. Mas por enquanto cabe a nós adorá-lo. Sim. Até porque a nossa ideia de amor, ela é muito falha, né? A gente diz, eu te amo, mas daqui a pouco eu te odeio também, né? Então... Eu te amo se... eu te amo se, né? Condições para amar, né? Ou eu te amo até que, né? Então, essa nossa condição, de fato, ela é muito oscilante, né? Ela é muito fugaz. Uma hora a gente quer, outra não quer mais. E fica assim nessa briga interior e a gente se perde nos próprios sentimentos e nas emoções. E, enfim, é uma tortura, né? Cada um vive a sua e sabe bem como é. Mas Deus não. Deus, ele ama e simplesmente ele ama. Não tem conversa, ele ama, né? Independente, incondicionalmente, como eu falei agora há pouco, que todos nós vimos, né? Acabamos de viver a Sexta-feira da Paixão, a Semana Santa e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgata, né? Ele, então, traz de volta a possibilidade de sermos felizes junto a Deus, né? Nos traz de volta à vida. Nos traz de volta à vida. É um ato de amor, assim, muito grande, né? De fato, é difícil abarcar isso, né? Tem uma passagem, acho que São Paulo também vai dizer, né? Talvez alguém morresse por uma pessoa justa. Talvez, né? Você até consentisse morrer por uma pessoa justa, por uma pessoa muito boa, né? Mas morrer por uma pessoa má... Morrer por aqueles que o agrediram, que o flagelaram, que o crucificaram. Então, puxa vida, é uma coisa assim, muito além da nossa compreensão, né? Agora, Deus também ele tem algumas características assim, que são interessantes a gente observar, né? Deus, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente, né? Onisciente, ele tem conhecimento de tudo, ele sabe de tudo, né? Onipresente, ele está em todos os
lugares ao mesmo tempo. E curioso do onipresente também é que ele é atemporal, né? Então ele está em todos os lugares, independente se é passado, presente ou futuro. Para Deus é sempre presente. Aliás, tem um teólogo, o Karl Rahner, ele vai dizer que Deus é um instante que não passa. Olha, lindo. Que interessante. Deus é um instante que não passa. Então, é uma baita uma contradição, né? Um instante que não passa. Ele é eterno e ao mesmo tempo instante, né? Para Deus, 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos. E Deus, como onipresente, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele também é onipotente, né? Que Ele tudo pode. Ele tudo pode, em qualquer tempo, a qualquer momento, sabendo de tudo que está acontecendo, né? E eu até assistia hoje uma palestra do professor Felipe Aquino, né? Que ele dizia isso, né? Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Como Ele sabe de tudo? Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Como Ele está em todos os lugares? E Deus é onipotente, mas como tudo Ele pode? Aí o professor Felipe Aquino dizia: eu não sei, é um mistério. Cabe a nós adorá-lo. E ele vai dizer, né? Ele complementou, ele diz assim, né? Adorar a Deus é uma atitude de fé e humildade. Porque a gente crê, sente, talvez, mas não compreende. Não dá para compreender. Não dá para abarcar. Então, resta-nos compreender que a nossa limitação nos impede de entender a Deus. E tudo bem. E tudo bem, porque cabe a nós adorá-lo. Porque cabe a nós adorá-lo. E nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele é verdade. E Deus, Ele é espírito. Então, adoramos Deus em espírito e em verdade. Tem também uma coisa muito interessante que, como eu falei, né, no Antigo Testamento, o povo de Israel não tinha essa noção de trindade, era um só Deus. E foi Jesus que traz essa questão da trindade, que vem dizer, né, não é um Deus. Na verdade, é um Deus, porém 3 pessoas distintas, né? E ele vai dizer, o Pai me enviou e eu procedo do Pai. Então ele já traz ali essa situação de 2 pessoas. E depois na carta de São João, no Evangelho, na verdade, de São João, no capítulo 14, versículo 26, que ele vai dizer: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vós todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Ele falou isso também agora, na Semana Santa, exatamente, né? Porque ele precisava ir. E ele mesmo diz, é necessário que eu vá para que o Paráclito venha. Para que o Consolador. Para que o Consolador venha. E aqui ele vai usar a palavra o Conselheiro venha. O Conselheiro, o Espírito Santo. Por isso que rezávamos, né? Cantávamos agora no início, pedindo o Espírito Santo, para que de fato ele nos aconselhe, nos ensine, nos consola. Por quê? Porque é o próprio Cristo que nos envia o seu amor. O Espírito Santo, eu não vou adequar porque vai ter um dia para falar dele, mas ele é a relação de amor entre Deus Pai e Deus Filho que se revela e se mostra no Espírito Santo. Deus Pai, ele cria todo mundo, né? Do nada. Ele cria todas as coisas. Ele cria o céu, ele cria a terra, ele cria as águas. Ele nos cria os animais, nos cria os peixes. E nos dá essa vida gratuitamente. E a única coisa que ele pede é que de fato nós o obedeçamos. Que podemos compreender obedecer também como amar. Porque quem ama a Deus o obedece.
não por uma obediência, eu tenho que obedecer, não por uma opressão. E isso é um grande engano que falam, né? No início do cristianismo, ali pelo século II, a igreja enfrentou duas batalhas muito fortes, né? Que era o arianismo e o gnosticismo, né? Essas duas correntes heréticas, né, de heresias, elas diziam, primeira, né, que o arianismo, ele dizia que Deus ele não poderia ser várias pessoas, não tinha como isso ser, não dava para ele ser isso. Ou ele era Deus Pai, ou era Deus Filho, ou era Deus Espírito Santo. Então essa corrente escolhe que ele seja Deus Pai só, que Deus Filho é menor, Jesus então ele é menor, e o Espírito Santo também é menor, secundário. E não é, isso é uma mentira. Eles têm a mesma dignidade, a mesma pessoa, o mesmo poder. Então a igreja enfrentou isso assim, foi uma luta muito árdua, isso, né? No fundo é uma conclusão equivocada, né? Sim. Porque justamente quer compreender a Santíssima Trindade, coisa que não é possível, é somente pela fé. E isso que você está falando agora, de querer racionalizar a fé, é o gnosticismo. O gnosticismo, ele traz justamente essa questão de tentar abarcar Deus, compreender Deus filosoficamente. Quer dizer, pegar Deus e botar numa caixa, e mapear e saber o tamanho, a altura, a largura, a profundidade. Isso não dá, não funciona. Não é como, assim, como diz o professor Felipe Aquino, isso eu não sei. Isso eu não sei. Então, é interessante quando a gente observa essas características de Deus Pai, né? Até porque eu preciso dizer para vocês, né? Quando a Cris me pediu para vir aqui falar sobre Deus Pai, né? Eu senti um frio na espinha, né? Eu falei, caramba, né? Falar de Deus Pai não é uma coisa simples assim, né? Até se falar da Trindade de uma maneira geral, não é uma coisa simples. Quando a gente fala sobre Jesus, a gente tem muito mais material, né? Porque a gente se sente mais próximo, né? Sim. Tanto que tem muitas pessoas que têm a dificuldade com o próprio pai terreno, e aí com essa dor, com essa mágoa, com essa chaga, ele cria uma barreira. Então, não, com Jesus eu me entendo, mas com Deus Pai não. Por quê? Porque ele tem essa visão limitada de que Deus tem alguma relação com o Pai que tem na Terra, e não tem como mensurar. O Pai, né, não tem tamanho. Então, a dificuldade é essa. Por isso que cabe a nós rezarmos por essas dores, por essas dificuldades, para aí sim, de fato, podermos livremente adorar a Deus. Sim, e é muito verdade isso, que Deus cuida de nós, né? Ele é um pai zeloso, ele é um pai cuidadoso, ele é um pai amoroso. Ele, na verdade, não mede esforços para nos amar. Tanto que mandou o seu próprio filho. Infelizmente eu não lembro agora, me ocorreu agora qual salmo, mas ele vai dizer, né? Quem é o homem para que Deus dele preocupe, dele se lembre? Quem é o homem? O salmista, olha, esse salmo foi escrito na época de Davi, o livro de Davi, a gente está falando disso mais de 3.000 anos aí, já se pensava e se preocupava com essas pessoas, já pensavam, mas espera, quem é o ser humano para que Deus se preocupe com ele? Tanta coisa acontecendo, né? Poderia ver os mares, as montanhas, os animais e toda a vegetação e tanta coisa, né, que é tão maior e mais duradoura do que um homem, mas não, Deus se preocupa com o homem. É o homem que é a criação máxima de Deus. Tanto que ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Nós não somos iguais a Deus, mas a imagem e semelhança por Deus, a gente pode entender que a gente, primeiro, ama e tem a capacidade de ser amado também. A nossa inteligência, os nossos sentimentos, né? Sentimos alegria, sentimos tristeza,
raiva, sentimos medo. Isso são coisas próprias da alma. E essa alma é da onde? Essa alma vem de Deus. É uma centelha de Deus em nós. É a nossa essência. É a nossa essência. É uma centelha desta eternidade toda que já habita em nós. E Deus, de fato, vem cuidar de nós em todos esses aspectos para que essa centelha volte para Ele. Aliás, é muito interessante também. Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu não anotei, mas é muito interessante isso. São Tomás de Aquino, ele vai dizer assim: quanto mais eu me afasto de Deus, tão mais eu me aproximo do nada que sou. Porque nós, sem Deus, somos nada. Nada. Somos nada. Então, quanto mais eu me afasto de Deus, mais nada eu me torno. De outra maneira, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais tudo eu sou, porque em Deus Eu tudo posso. Outra coisa muito bonita também é que uma maneira de nos aproximarmos de Deus é também reconhecer a nossa humanidade. Porque quando a gente reconhece a nossa humanidade, a gente reconhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, o nosso erro, as nossas impotências, né? E aí nós olhamos para Deus e dizemos, mas em Deus eu posso. Então, isso foi uma frase que eu aprendi com um professor Agostinho, lá de Curitiba. Ele dizia isso, né? Quanto mais humano eu me torno, mais próximo de Deus eu chego. Isso marcou assim para mim profundamente, porque se tornar humano é esse reconhecer-se limitado, pobre, miserável, pecador, e assim dependente de fato da graça de Deus, dependente do amor de Deus. Então todas essas reflexões nos ajudam a ter talvez um parâmetro assim do que é esse amor de Deus, que Deus tem por nós, né? Mas de fato só nos ajudam, a gente não vai conseguir abarcar isso, e eu nem penso em tentar chegar a alguma conclusão aqui, esgotar esse assunto, porque reconheço que não tenho nem capacidade para isso, e nem porque falar de Deus de fato é assim, muito grande. Muito maior do que eu. Como dizia o professor Felipe Aquino, eu não sei. Mas assim, o que eu sei é que Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família. E é uma riqueza isso, né? A gente olhar quem é o homem para que dele Deus se ocupe. Quem é o homem? O que é o homem para que dele Deus se ocupe? E eu sei que Deus nos cuida. Ele cuida diante de todas as nossas necessidades, Ele cuida diante, sabe, das nossas dificuldades, Ele providencia aquilo que nós precisamos. E a única coisa que de fato Ele espera de nós é que nós o amemos, que nós o adoremos, o obedeçamos. Por quê? Porque é assim que nós encontramos a nossa felicidade. Eu queria cantar isso.